A aula pública de hoje discute o futuro das mineradoras no Brasil. Neste programa, gravado na PUC de São Paulo, quem fala sobre o assunto é Marijane Lisboa. Doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, Marijane é pesquisadora de meio ambiente, direitos humanos e relações internacionais. O desastre em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, é um dos maiores acidentes com barragens da história. O volume de rejeitos despejados no meio ambiente, cerca de 60 milhões de metros cúbicos, é maior que a soma de todos os acidentes que aconteceram nos últimos 100 anos. A tragédia colocou em evidência a discussão sobre a responsabilidade das empresas em desastres ambientais. De um lado, movimentos sociais pressionam para que as mineradoras paguem pela reconstrução e pelos prejuízos causados por rompimento de barragens e outros desastres. Além disso, ambientalistas cobram políticas públicas para garantir que tragédias não voltem a acontecer. Por outro lado, as empresas afirmam que investem alto no desenvolvimento de práticas sustentáveis e injetam bilhões na economia. Se punidas, irão deixar de criar empregos e impulsionar o crescimento econômico. Mas, afinal, é possível ter equilíbrio entre o desenvolvimento das mineradoras e o meio ambiente? É possível, mas em outras condições. Ou seja, é preciso aumentar, ou criar, na verdade, o que a gente chama de uma governança social sobre a mineração. A mineração é sempre uma atividade de alto risco. Alguns dos riscos associados com a mineração. Há um grande recurso de águas. Hoje em dia nós temos minerodutos, não sei se se sabe disso. O minério é escoado para os portos com água, ou seja, um desperdício de água colossal. Depois, a poluição das águas. Acidentes gravíssimos, como é o caso de Mariana, que nós contemplamos recentemente. Impactos nas comunidades locais, principalmente quando se tratam de comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, e impactos sociais de vários tipos, porque uma grande mineração, como é o caso aí da Samarco, que é Vale e a BHP, isso implica em muita gente vindo de fora, em geral jovens, homens, solteiros. Aumenta a criminalidade, o alcoolismo, a prostituição infantil, a gravidez de meninas e adolescentes. Ou seja, os impactos da mineração são sempre muito grandes. Os benefícios são muito pequenos e difusos. Os impactos são locais. Os benefícios são difusos. Ou seja, o Brasil, por exemplo, equilibra a sua balança comercial, em parte, com as commodities de minérios exportados. Agora, vocês têm ideia de quantos impostos ficam conosco? Eles têm isenção. A mineração tem isenção de imposto de exportação, imposto de circulação de mercadorias, imposto de produção industrial, PIS, CONFINS. É inacreditável, ou seja, é um setor econômico altamente subsidiado por todos nós. Não paga imposto e o país fica com os danos ambientais e sociais decorrentes dessa atividade. Então, tem outros malefícios também, mais indiretos. O poderio econômico do setor de mineração, hoje em dia, elege uma bancada de deputados e senadores ligados à mineração. Intimidam o debate público. Temos um professor na Universidade do Pará do Sul que organizou um debate como esse sobre o caso de Mariana. Está sendo processado pela Vale. O professor se chama Evandro de Medeiros, está sendo processado. Ou seja, o poderio econômico influencia as políticas públicas, inclusive a liberdade de debates a respeito. O que os movimentos sociais e especialistas no tema estão sugerindo como governança? Que o processo de decisão sobre se vamos ou não vamos explorar minérios, certo tipo de minério em certo lugar, seja um processo de debate público e transparente, no qual a sociedade brasileira possa decidir, queremos sim explorar esse tipo de minério, não queremos devido aos impactos que eles vão causar naquele lugar. Segunda questão, e essa mais importante, que os grupos que vivem no lugar, por exemplo, as comunidades tradicionais, as populações das cidades, têm o direito de decidir se querem ou não essa exploração.
já que são elas que vão arcar com os principais problemas. Terceira questão, que apareceu até aqui nesse filme. Quando uma mineração acaba, ela deixa um passivo ambiental colossal. Em geral, são cidades que, do ponto de vista ambiental, vão ter sérios problemas, esgotamento de água, poluição, enormes valas abertas pela mineração, e aí esse passivo ambiental fica por conta da sociedade, da União e, claro, da comunidade local, mais uma vez. Era necessário que, então, a mineração só fosse autorizada frente à formação de um fundo especial que pudesse, então, ser utilizado em caso de acidentes, em caso do passivo ambiental e no caso do contingenciamento, ou seja, quando a empresa encerra suas operações, então, aquele fundo está ali para poder assumir todos os encargos necessários para lidar com as consequências dessa mineração, com o passivo dessa mineração. Que seja respeitada inteiramente, né, a legislação internacional da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 169, que estabelece que os povos indígenas têm o direito de serem consultados sobre atividades que vão ocorrer em suas áreas, caso essas atividades eles considerem que elas podem ser molestas à sua forma de vida social. Nós temos um Estatuto do Índio que está sendo negociado há quase 20 anos. E não é aprovado porque o lobby da mineração quer primeiro aprovar o novo Código de Mineração. Nós temos esse novo projeto do Código de Mineração, que estipula, por exemplo, que a mineração é uma atividade de utilidade pública e de interesse nacional. Leia-se, acima da proteção dos direitos das populações indígenas e do meio ambiente. Não é? Flexibiliza o processo de licenciamento ambiental. Ele já é, hoje em dia, uma coisa meramente formal, tanto que o acidente de Mariana, que não é acidente, no fundo, não é, aconteceu apesar de todo esse processo de licenciamento. Ou seja, as autoridades ambientais acabam cedendo frente a projetos que apresentam uma série de irregularidades. E passam à fase seguinte. Todo o processo de licenciamento ambiental na legislação brasileira é composto de 3 momentos. Uma licença prévia, em que se analisa as possibilidades daquele empreendimento, uma licença de instalação, que é o momento em que se vai começar a instalar ou construir a obra, o que for, e uma licença de operação, a hora que ela está pronta e tem que começar a funcionar. O que eles estão propondo? Eliminar essas 3 fases, né? Tornar tudo muito mais rápido, né? E inicial apenas. Bom, fora o projeto do novo Código de Mineração, e é muito interessante analisar a comissão especial que aprovou um substitutivo. O projeto era do governo Dilma, foi para o Congresso, formou-se uma comissão especial para analisar o projeto, e essa comissão fez algumas mudanças, nada de muito substantivo, e a comissão era composta de 27 deputados. 20 deles receberam dinheiro das mineradoras, e não pouco. Se vocês quiserem, é só consultar o relatório do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios contra a Mineração, o relatório é de agosto de 2013, e indica, deputado por deputado, quem contribuiu para a sua campanha. O presidente da comissão, o deputado Leonardo Quintão, teve 42% do dinheiro da sua campanha eleitoral de mineradoras. O relator, a mesma coisa também. O relator do projeto também recebeu muito dinheiro das mineradoras. Os movimentos entraram com recurso na mesa do Congresso, o recurso foi desconsiderado, foram para o STF e o ministro Fux também considerou descabido. Ou seja, né? Então, temos mais. Para terminar, a gente tem uma PEC 65, que foi aprovada recentemente na Comissão de Justiça e Constituição do Senado, que também acha que basta o empreendedor enviar o estudo de impacto ambiental e pronto, ele já pode fazer a sua obra. Tem um PL que está no Congresso, 3729,
que diz que não precisa de licenciamento ambiental para certas atividades, entende? Por exemplo, uma atividade fundamental é a mineração, não precisa. E temos um PL no Senado de uma pessoa bastante desconhecida, o senador Romero Jucá. O PL é o número 654, né? Propõe o seguinte: 8 meses para licenciamento. Ele não tem mais 3 fases, é uma só, 8 meses. Se o órgão ambiental não licenciar, está licenciado. Assim, quem cala consente. Se ninguém mais tiver nada que falar, está licenciado, né? Sem audiência pública. Para que audiência pública? Só para virem índios atrapalharem, e comunidades, etc., etc., e sem sistemas de 3 fases. Ou seja, tudo o que a gente não precisa. E incrível que isso tudo apareceu depois do acidente de Mariana. Continuaram discutindo como se nada houvesse. Quando o acidente de Mariana demonstrou justamente isto, que precisamos de mais legislação, de mais controle social, né? Não precisamos de menos, né? Então, acho que o que nós devemos considerar na questão da mineração é que, ela sendo uma atividade de alto risco, ela tem que estar muito mais sujeita ao controle social. Os seus benefícios, interesse nacional, utilidade pública, estão muito abaixo dos interesses nossos de proteger o nosso meio ambiente, nossos povos indígenas e as nossas comunidades tradicionais. Agora, a professora Marijane Lisboa responde à pergunta da colaboradora de Ópera Mundi na Argentina, Luciana Tadeu. Professora, essas empresas de mineração, como a Samarco e a Vale, já não são empresas nacionais e têm um caráter mais multinacional e até transnacional. Como isso impacta nas questões ambientais? Como as práticas de controle são aplicadas em alguns espaços e em outros não? E como isso varia de país para país? Empresas transnacionais, em geral, elas escolhem aqueles países, não só que têm os recursos, no caso de uma mineração, obviamente que é importante que haja aquele recurso, mas elas escolhem os países cuja legislação é mais débil, é mais fraca. E aí elas dizem: eu estou cumprindo tudo que a legislação disse. E, no nosso caso, elas podem dizer isso, estamos cumprindo tudo, né? O órgão estadual de Minas Gerais autorizou, deu licenciamento e agora diz a culpa toda é dela. Não, ele tem culpa no cartório, né? E aí o que acontece? Quer dizer, se elas cometem crimes desse tipo, que nos seus países, por exemplo, de origem, onde estão as suas sedes, elas não cometeriam, porque lá a legislação proíbe ou as autoridades são competentes para processá-las, elas dizem: eu estava lá e lá eu fiz tudo que o país exigia. Por isso a gente discute que é necessário criar uma legislação especial para responsabilizar, que a gente chama de responsabilidade extraterritorial. Quer dizer, as empresas devem ser chamadas a prestar satisfações sobre crimes que elas cometem perante um código geral, que nós consideremos que seja o código adequado do ponto de vista do respeito, né, à questão ambiental e aos direitos humanos em geral, e elas devem ser forçadas a responder isso nos seus países de origem, sede. A tendência é o contrário, é cada vez mais elas fazerem a lei nacional, a lei internacional. A gente muda a lei por causa delas. Por trás do imperialismo norte-americano, tem as companhias, que não são só americanas, são transnacionais. É esse o interesse delas, né?